Hoje eu vou entrevistar Vitor Kniznik, aqui da Rede Snack, que produz o canal What the Photo. Se você quer saber como é que funciona o YouTube, se você pode usar o YouTube, como é que esse canal funciona, segue aí a entrevista. Vitor, muitas pessoas têm me perguntado como é que eu comecei a fazer esse canal, o que está por trás desse canal. Algumas pessoas acham que eu estou fazendo no quarto de casa, que é uma coisa meio sem pensar e tal, né? Queria apresentar o Vitor, é a pessoa que está por trás da ideia do canal, né? E um querido amigo. E eu queria falar com você sobre mídias sociais, o impacto que as mídias sociais têm sobre o mundo hoje. Né? Vamos fazer um bate-papo. Primeiro, acho que respondendo um pouco para as pessoas que têm curiosidade sobre de onde é que vem esse canal, acho que justamente isso. Acho que tu é um jornalista que teve, de alguma maneira, uma inserção nas redes sociais por iniciativa própria e você começou a ver o alcance que tinha isso, lhe interessou esse mundo e tudo mais. E durante o nosso convívio eu vi o quanto uma galera que não frequenta mais a mídia tradicional poderia ter interesse nas tuas histórias, tanto no aspecto das coisas que você retrata, quanto as suas observações sobre o jornalismo. Eu acho que o canal surgiu um pouco dessa relação que a gente teve, dessas coisas que eu observei. Uhum. Muita gente que segue o canal, tem bastante assim, estudantes de jornalismo e tal, né? Eles estão aprendendo ainda aquele jornalismo clássico, principalmente na questão do como produzir jornalismo, de onde publicar o jornalismo, jornais, revistas, televisão. Eu não vi, eu não sei se ainda tem já as faculdades estão se preparando para o YouTube. Você vê, como é que você vê? O YouTube está interessado em jornalismo? Tem canais hoje de jornalismo como o My News e outros jornalistas que têm os canais dele. Como é que você que conhece bem esse mundo vê o jornalismo e YouTube? Olha, é uma pergunta bastante abrangente, mas vamos lá. Eu acho que o ensino sempre vai estar, a academia, vamos dizer assim, o ensino acadêmico vai estar sempre muito atrás do que é o mercado, do que é a prática do mercado. Eu acho que essa está uma distância que alguns cursos, principalmente os particulares, têm mais condições de se aproximar do que está rolando, mas na prática isso não se constitui ainda como uma formação para um mundo que é tão novo. Se a gente pensar, o YouTube é um fenômeno de 1,5 décadas, é muito recente para uma academia se estruturar a ponto de conseguir chegar e moldar, já ter cursos de especialização, gente capacitada para capacitar mais pessoas, né? Eu acho que, infelizmente, o jornalismo é muito caro, como você sabe, o bom jornalismo é muito caro. Ele exige equipe e tudo mais. A gente tem ainda opinião jornalística bastante abundante, como a gente nunca teve. Eu acho isso muito saudável. Então tem muitos cronistas, aquilo que eram as crônicas em jornal, hoje eu acho que você tem uma miríade de crônicas acontecendo, especialmente no YouTube, mas eu vejo que essa parte de fazer jornalismo mesmo ainda é muito pequeno e isso está muito mais a cargo ainda dos veículos tradicionais, né, se moldando um pouco para o YouTube ou fazendo um reaproveitamento. Eu acho que a gente ainda não partiu para a era de ter puros sangues, né, já nascidos com a linguagem do YouTube. Esse é um espaço ainda a ser ocupado, mas ainda é muito complicado como modelo de negócio, como a gente estava falando. Então, assim, você vê movimentação dos grandes grupos, mas ainda subsidiando operações para que isso seja possível publicar regularmente no YouTube. Eu acho que ainda é um caminho a ser percorrido. O YouTube tem muito interesse e já botou, por exemplo, coisas que você não tinha. Você tem hoje uma aba de notícias no YouTube. As pessoas às vezes não sabem muito usar essas abas, mas tem lá. Se você clicar, você vai ver os vídeos que foram publicados mais recentemente, vai conseguir se informar, etc e tal. Mas ainda eu acho que não é o cacoete. Por exemplo, teve esse atentado agora ao líder iraniano. Acho que a pessoa ainda vai no portal. Ela ainda não. Eu acho que ela ainda não está indo no YouTube, como em outros lugares ela já está indo. Por exemplo, no futebol, ela já vai. Eu acho que isso ainda não chegou no jornalismo. E tem um problema, porque é o seguinte, sempre o que sustentou mesmo o jornalismo foi a publicidade, né? Sim. E há essa separação muito grande entre o que é editorial e comercial. Isso era muito fácil quando você tinha uma página, um break,
né, um sentimentagem ou isola uma coisa da outra. No YouTube, como você não tem o break, é muito mais difícil para os anunciantes também adotarem o jornalismo. Então isso é algo ainda a ser resolvido. Como é que as marcas vão conseguir se relacionar com o jornalismo a ponto de mantê-lo e a ponto de não se confundir, porque tudo bem você está no Jornal Nacional e o Jornal Nacional estava cobrindo a tragédia de Brumadinho, mas como é que eu faço isso num canal e não me vinculo àquela tragédia, né? Sim. Se não há uma separação editorial, se não há um espaço, isso também são acomodações que vão ter que ser avançadas ainda. O próprio YouTube, como plataforma, está muito preocupado com isso, porque eles sabem, todo mundo sabe que empresas de mídia e o YouTube, de certa maneira, é uma plataforma, mas se entende também como uma empresa de mídia, não vive sem um jornalismo forte. Então ela precisa manter esses produtores fazendo. O YouTube, inclusive, lançou uma iniciativa no ano passado de apoiar alguns projetos jornalísticos, lançou quase que um edital, onde inclusive esse canal está inscrito para iniciativas jornalísticas e para elas pelo menos serem mantidas e sustentadas até ganhar um corpo. E uma questão, porque, por exemplo, né, você mencionou o Jornal Nacional. Se eu sou um anunciante de carro, por exemplo, e chegar no Jornal Nacional e falar, olha, eu vou anunciar com vocês, mas vocês não vão poder fazer mais matérias sobre acidentes automobilísticos. O editor vai poder falar, muito obrigado, eu não quero, nós temos outras empresas de carro que vão fazer, se quiserem, anúncio com nós. O YouTube não, o anunciante ele já coloca, olha, não quero acidente. São duas coisas diferentes, tá? Como é que é? Você tem primeiro as setagens, que se você vendeu, por exemplo, para um anunciante de carro, ele pode excluir para não ter naquele vídeo, se ele faz já parte do conteúdo, né? No pre-roll, aquele anúncio que você pode pular, ele pode setar ali e excluir segmentos de anunciantes. Certo. Tá? Então ali, se ele quer, paguei por esse vídeo aqui, não quero ter concorrentes, então isso pode ser feito. Agora, eu acho que isso é do jogo e a própria televisão, às vezes, não coloca dois anunciantes no mesmo break. Jogo, Então, isso, de certa maneira, eu acho que é mais problemático na questão do jornalismo quando há esse contato direto, né, com aquela empresa que começou a produzir para o YouTube, daí uma interferência, sim, no editorial daquele canal, dizendo, poxa, eu sou um carro e você está fazendo matéria sobre aqui acidentes que estão aumentando, os carros estão poluindo. Isso é um pouco mais dramático, porque era algo que ocorria, obviamente, em alguns veículos que eram mais venais, menos venais, isso sempre existiu, mas de certa maneira havia uma tolerância dos anunciantes sabendo que isso era do jogo, que existia uma separação muito clara entre editorial e comercial. Aqui esses mundos meio que se diluíram, então a força de um anunciante hoje dentro de um canal individual vai ser muito maior. Muito maior. E até também porque na televisão, depois que o jornal acabou, principalmente antes da internet, o jornal acabou. Né? Você não ia lá assistir o Jornal Nacional de ontem, ou no Jornal Nacional de meia hora atrás, né? Hoje no YouTube o programa fica ali, até o canal existir ou até alguém, por um acaso, denunciar que aquele vídeo se sentiu incomodado. Isso é interessante, porque, por exemplo, vamos supor, você tem uma marca determinada de um produto, e aí você vai lá e faz um vídeo, né? Que aquele vídeo demonstra que, olha, essa marca está envolvida com alguma coisa, né? Comigo isso aconteceu, não sei se eu posso falar, com a Devassa, né? Eu coloquei lá uma foto da Devassa, eles foram lá e tiraram aquela foto, mas aí não foi no YouTube, foi no Instagram, né? Como é que é essa coisa? Aí, assim, como é que a verdade prevalece? Porque um político, ele pode, por exemplo, olha, se eu sou um político, eu posso ter um perfil no YouTube, no Facebook, no Instagram, e só falo as coisas que quero, né? Agora, se um jornalista produzir uma imagem de, por exemplo, olha, o armamento, o Bolsonaro é a favor da facilitação das armas, mas se eu puser uma foto de uma pessoa morta por um acidente ou algo em relação ao aumento das armas ou uso das armas, a plataforma, o YouTube, o Instagram vão falar, não, isso fere as nossas regras. Sim. Como é que é? Como é que a gente pode contra-atacar? Qual que é a tua dica para eu... Aí eu quero que a tua dica para eu contra-atacar. Primeiro, eu acho o seguinte, esse é um negócio, um aspecto que incomoda muita gente, mas eu acho que é um dos preços a pagar por uma plataforma que vai
vai ter essa característica de ser aberta e de não ter uma censura prévia. Né, de não ter um editor, onde o editor é você mesmo. E essas empresas, elas ficam inviabilizadas sem alguns dispositivos jurídicos. Então elas preferem derrubar conteúdo, tirar conteúdo, do que acumularem processos. É diferente da postura de um veículo que às vezes pode bancar e ir contra um grupo poderoso ou um grupo industrial, comercial ou um grupo político e aguentar aquelas consequências. Isso é um outro jogo. Essas plataformas, por terem essa característica, elas vão simplesmente preferir até reduzir o seu faturamento a não ter esse tipo de preocupação. Como aconteceu agora, por exemplo, com os canais infantis no YouTube, que eles pararam de monetizar, você não pode mais, inclusive, comentar nos vídeos com conteúdos destinados à criança. Eles Por que isso? Eu não sabia disso. Porque estava tendo, obviamente, reações da sociedade justas contra conteúdos crianças, né? A gente está promovendo o trabalho infantil, né? Porque crianças começaram a tirar o seu sustento dali, a própria conteúdo próprio e impróprio. Uma coisa é um conteúdo impróprio não monetizado, outra coisa é um conteúdo impróprio monetizado, né? São coisas muito diferentes. Sim. Então, o YouTube abdicou, por exemplo, de um faturamento significativo, né, a atender uma pressão da sociedade e dos seus advogados também. Que não, da sua sociedade de advogados. Mas respondendo à pergunta, eu acho que ao você ir para uma rede como essa, você não pode ir ingenuamente, você tem que conhecer muito bem as regras. Sim. Você tem que jogar com as regras na mão. Você tem que saber o que é próprio e o que é impróprio. Da mesma maneira que você tem que jogar com as regras para saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Porque senão você vai ser uma pessoa inadequada lá, não no sentido de que você pode ter um conteúdo inadequado para provocar as pessoas, como é um pouco a característica desse canal. Mas eu estou dizendo assim, você vai estar só gastando energia, porque você vai estar na festa com a fantasia errada, você vai estar na roda de pôquer jogando truco. Entendi. Sabe? Você não está aproveitando bem os seus recursos. Então você tem que saber o que pode, o que não pode. Da mesma maneira que um moleque em casa está entendendo que às vezes ele não pode usar a música do The Strokes, sei lá do que vai ser derrubado. Então, às vezes ele vai indo por subterfúgios, ele usa um trecho mínimo, ele usa uma alusão e assim por diante. Ele está, então, no limite das regras do YouTube para manter aquele conteúdo vivo sem ser derrubado. Porque é duríssimo. Aliás, pouca gente sabe que o YouTube ele tem uma câmera de arbitragem interna sofisticadíssima, é um negócio inacreditável. Claro, eu posso te denunciar, isso é uma fragilidade, mas eu posso recorrer. Você pode recorrer também. Pode recorrer. Então, tem um mecanismo incrível por trás do YouTube que é para ele se auto-arbitrar, que isso já admire milhões de conflitos, mas é muito imperfeito, porque são bilhões de pessoas assistindo e que podem ser bilhões de incomodados também. E hoje, por exemplo, para uma pessoa que, tem vários fotógrafos que gostariam de começar um canal ou usar o YouTube de forma para se comunicar, qual é a dica que você deixaria? Eu acho que primeiro é não se preocupar tanto com os aspectos de produção, de dizer, eu não tenho recurso, eu não tenho a câmera, eu não tenho isso. O YouTube não se trata disso, não é que você tem que fazer feio, não é que você tem que fazer desleixado, mas isso não é a questão primordial. A questão primordial é você saber muito bem qual é a sua linha editorial. Traduzindo um pouco o que eu quero dizer com linha editorial é com quem você vai falar sobre que assunto. E você tem que pensar em ser bastante específico, porque o YouTube não tem canal de culinária, ele tem canal de culinária nerd. Ele não tem canal de turismo, ele tem canal de mochileiro de natureza. Porque é assim que as pessoas acabam criando não audiência, mas comunidades. Quer dizer, esse canal ele é destinado para quem gosta muito de jornalismo, para quem está preocupado com as questões de jornalismo. A gente não vai conseguir falar com quem está querendo falar de foto de gatinho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Aliás, quem no canal de foto de gatinho, eu acho que tem mais gente que queira ver. Mas isso não significa mais sucesso. Então, fala disso, por exemplo, o que é popularidade e o que é sucesso?
Qual que é a diferença entre... Então, porque o YouTube ele é mais parecido com uma revista e às vezes a gente fica pensando, pô, mas aquele vídeo teve milhões de views, etc. Tal. É muito mais importante um canal ter 10 vídeos de 100 mil views do que um vídeo de 1 milhão e o restante com 100 views cada um. Porque isso significa que você criou um público, uma audiência fiel que está lhe seguindo. Isso que se chama de influenciadores vem daí. Você criou uma galera que lhe acompanha, que presta atenção no que você diz, que está interessado nesse assunto. Então é isso que vale, esse é o índice de sucesso. É isso que vai ter o poder de influência sobre as pessoas. Porque você pode induzir views até impulsionando com mídia, mas isso não significa que as pessoas estão assistindo, que estão gostando. Sabe o que contabiliza um view no YouTube? Quantos segundos é? Não é por segundos, é o tempo que o YouTube demora para verificar se aquilo foi uma ação humana ou se foi induzida por um robô. Então isso pode demorar uma micra de segundo. Então você pode ter milhões de views que ninguém viu. Marca costuma fazer muito isso, impulsiona pra caramba um comercial que a pessoa começou a ver, isso aqui é só uma publicidade, pula, resultou em milhões de views que ninguém viu. No meu canal, né, tem algumas imagens, né, pela própria natureza do meu trabalho, que são imagens de violência, né, de atos históricos ou fatos históricos que aconteceram sob violência, né, sob momentos de violência. Como é que o YouTube lida comigo? São duas coisas aí, né? Primeiro tem um robô para ler tudo isso, né? Então o robô, por enquanto, não identificou de que isso feriu os códigos internos do YouTube lá, né? Você não está violando nada. A outra é que no momento em que isso começar a incomodar alguém, aí sim a gente vai ter que testar esses limites, onde a gente vai se defender eletronicamente, lá contestar, para ver quem vai vencer essa batalha, né? Mas eu acho que, como o canal ainda está no início, não teve uma exposição ainda gigante, possivelmente no momento em que ele tiver mais abrangência, esses problemas possam surgir. Mas eu acho também que, como a gente está na categoria jornalismo, eles também estão melhorando esses filtros, entendendo que isso faz parte do contexto jornalístico. É inevitável. O que a gente está fazendo no canal é sempre sinalizar que é um conteúdo adulto. Né? E sinalizar, inclusive na descrição dos vídeos, de que isso pode ferir suscetibilidade. Já vai afastar um pouco das pessoas que não estejam preparadas. Não estejam preparadas e que as pessoas não possam dizer que a gente não avisou. Né? Obrigado. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, segue o canal, deixa o teu like e nos seus comentários, se você tiver também sugestões de pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistadas aqui, escreve aí no comentário que a gente vai convidar essa pessoa. Até mais.